Nicola, procede Lautaro Dias no São Paulo. Vou até pegar a sua pergunta e vou printar, tá? Para mandar para um dos representantes dele. Na semana passada, o Lautaro é representado pela OTB Esportes. Não foi na semana passada, coisa de uns 15 dias atrás, especularam sobre a possibilidade de o Lautaro sair do Cruzeiro. E aí a pessoa disse que não, que o Lautaro estava se recuperando de contusão e que ficaria. O São Paulo está atrás de atacante, especialmente por conta da lesão do Caleri, mas não dá para imaginar reforços de peso ou que custem caro. Como o Cruzeiro vai passar por uma reformulação, acho que não custa nada a gente ir atrás. Quer ver? Ó? Peraí. Boa noite. Tudo em ordem por aí? Tem tem alguma chance? Mandei aqui, tá? Assim que tiver essa resposta, já conto para vocês. Eu gosto assim, quando vocês mandam perguntas que vão gerar respostas que podem ser importantes para a gente deixar vocês a par de tudo. Boa noite, Nicola. Com o gol do Rian ontem, será que o Zubeldia vai mudar o pensamento dele agora? Vai ter mais chances daqui para frente? Achei que o Rian andou bem, cara, não só pelo gol, mas pela forma como ele se relacionou com o Zubeldia depois do gol, enfim. Pro jogador, essa ideia de ir para o embate, de ir para o conflito com o técnico não é boa, não vai acrescentar nada a ele, né? E da forma como ele conduziu o negócio, acho que foi inteligente da parte dele. Imagino que o Rian mereça mais oportunidades, mereça mais minutos. Hoje, não sei se foi o Leandro, não, foi o Edson, que é membro do canal, daqui a pouco ele vai mandar mensagem certamente. Ele até me mandou uma comparação dos jogos e gols do Vitor Roque, contratado por 155 milhões de reais pelo Palmeiras, e do Rian Francisco, que veio da base e é olhado com desconfiança pelo técnico. O Rian tem muito menos minutos e 2 gols marcados. Vitor Roque ainda não conseguiu balançar as redes com a camisa alviverde, tá bom? Pedindo notícias sobre o São Paulo, deixa eu trazer uma atualização de um vídeo que eu contei ontem, de uma informação que eu contei ontem cedo. O Alexandre Matos procurou os representantes do Lucas Ferreira, atacante de 18 anos de idade, formado em Cotia, surge na Copa São Paulo de Juniores e passa a figurar como titular do São Paulo mais recentemente. Inclusive jogou contra o Ceará mais uma vez ontem. Fez o primeiro gol dele com a camisa do São Paulo contra o Libertad no meio da semana. Pois bem, o Matos está disposto a comprar o Lucas Ferreira para o Cruzeiro, com a aprovação do Leonardo Jardim e também do Pedro Lourenço, operação de mais ou menos 40 milhões de reais, que equivalem à multa rescisória. São Paulo já sabe do interesse do Cruzeiro e o São Paulo vai chamar, no início dessa semana, os representantes do atleta para tentar o mais rápido possível garantir um aumento salarial ao Lucas Ferreira. Até porque a multa do Lucas ela só é baixa em território nacional por causa do salário. A maior parte das multas nacionais, elas são fruto do salário vezes 2.000. Como o Lucas Ferreira ganha 20 mil reais mensais, dá para dizer que a multa dele é de 40 milhões por mês. Né? Desculpa. Como ele ganha 20 mil reais por mês, multiplicado por 2.000, dá para dizer que a multa dele é de 40 milhões de reais. E era esse o valor que o Cruzeiro estava disposto a pagar, mas a tendência é que o São Paulo consiga a renovação e ele fique, tá bom? Pedindo novidades sobre Marinacci e São Paulo, Luiz, o prazo segue sendo aquele da metade do ano, tá? São muitas burocracias e coisas que precisam ser resolvidas, só para vocês entenderem. É inédito esse modelo de negociação no Brasil que está sendo fechado entre o Marinacci e o São Paulo, né? Então, até o modus operandi é novo, os caras precisam entender quais são as nomenclaturas que vão ser usadas, para não se criar a ideia de que está se fazendo um clube novo, para que o conselheiro do São Paulo entenda o modus operandi da negociação. Enfim, tem muita coisa que precisa ser alinhada, mas o acordo está estabelecido para metade do ano. Nicola, o São Paulo perdendo e o Rian faz um gol. Nem os mais velhos não conseguiram ontem. Se o Rian não faz, nós tínhamos perdido. Rodrigão, é assim, cara, eu vou pôr todas as coisas para fora. O Zubeldia não gosta do Rian Francisco. E os motivos não são ligados ao pessoa, ao atleta. Ele acha que o Rian é baixo, tem pouca estatura, se movimenta mal, mas o tempo o tempo não, né? O desempenho contradiz o Zubeldia, porque o Rian Francisco jogou muito pouco nesse ano como profissional. E já meteu 2 gols, meteu gol contra a Portuguesa jogando 5 minutos, gol da vitória. O jogo estava terminando empatado, estava no Pacaembu torcendo para a Lusa, quando o Rian recebe uma bola na frente e cava em cima do goleiro e marca o gol da vitória por 2-1 e meteu o gol de ontem que impediu a derrota do São Paulo. Então, o Zubeldia pode achar o que quiser dele,
mas o cara mostra dentro de campo que mesmo com baixa estatura, mesmo sem tantos movimentos, ele é eficiente. E até por conta da lesão do Caleri e da necessidade de revezar o André Silva, o Rian Francisco merece mais oportunidades, tá? O Ricardo Oliveira pergunta, o Arrasca é melhor do que o Lucas e do Oscar? Do que o Oscar? Não sei não. O Ricardo, a carreira do Lucas Moura e a carreira do Oscar foram bem maiores do que a do Arrascaeta, não tenho a menor dúvida. O Lucas Moura e o Oscar foram muito maiores do que o Arrasca. Hoje, a gente vai tirar para o ímpar para o jogo de hoje à noite, tá? Se eu ganhar, eu prefiro muito, mas de longe, o Arrascaeta do que o Lucas Moura e o Oscar, tá? Mas respeito a sua opinião se você pensa diferente. O que aconteceu com o garoto Henrique da base do São Paulo, Nicola? Vai ser aproveitado ou vai sair? Boa pergunta, Nesca. O Henrique está fora dos planos do Zubeldia e foi inclusive rebaixado para o time sub-20. No primeiro momento ele inclusive não gostou de ter sido rebaixado, se incomodou de não ser usado, ameaçou não jogar na base, mas no final das contas acabou aceitando e tem sido utilizado por lá, tá? Mas a verdade é que com o Zubeldia a chance dele jogar vai ser pequena. Henrique Carmo está machucado, o Arnaldo disse isso ontem. Pode estar, Ezequias, pode estar agora, mas eu conversei com o Wagner Ribeiro, empresário dele, e o Wagner me disse, Nicola, ele foi rebaixado para o time sub-20, não seria aproveitado no time principal e vinha jogando no sub-20. Ele até me conta que ele chegou a fazer 2 assistências no jogo contra o Corinthians, vitória por 3-2. Inclusive foi o último jogo dele aqui, 7/4. E em 13/4 ele vai para o banco e não sai no jogo contra o Cruzeiro, 1-1. Aí no time de cima, tá? E não foi mais aproveitado. Então é possível que esteja de fato machucado, mas ele foi rebaixado para o time de base. O último jogo dele no profissional foi o primeiro jogo da temporada contra o Botafogo de Ribeirão. Depois ele foi a alguns jogos para o banco e aí o Wagner Ribeiro deu uma entrevista para mim, criticou e a partir daí decidiram rebaixar ele. Ele falou, vocês vão me rebaixar? Beleza, também não jogo mais. Também não quero jogar no sub-20. Os caras falaram, você não vai jogar? Tá bom, então você vai ficar encostado. Aí depois fizeram um meio campo, ele concordou em jogar na base, mas acabou se machucando, tá? Iria participar da live, meu aniversário, essa aqui você já manteve, né? Você manteria o Zubeldia? Sim, especialmente por causa da multa rescisória, 5 milhões de reais. Mesmo sabendo que ele ainda não tem esse defeito de não apostar na base, ele só está colocando os garotos agora porque não tem mais opções. Senão eu duvido que ele daria oportunidade. Esse é um ponto importante, mas diante da escassez de dinheiro do São Paulo e da falta de boas opções no mercado, eu iria levando com ele, tá? Só para completar, o Zubeldia tem uma multa de 5 milhões de reais e entre os grandes técnicos tem um salário relativamente baixo, não dá para dizer baixo, né? Vou reformular, mas não está ganhando como vários outros. Ele ganha 1 milhão de reais por mês. O Ramon Dias no Corinthians ganhava 1,5. O Dorival vem para ganhar 2,5. O Rogério Ceni no Bahia ganha 1.200. Enfim. Dudu no São Paulo pode vir se diminuir o salário. Caraca, mas já pensou pro torcedor do Palmeiras, cara? Já pensou? Para você, então, o Palmeiras é campeão da Libertadores, eu acho que é uma possibilidade, Henrique. Eric, não é Henrique, não. Eric Henrique, eu acho que é uma possibilidade. Acho que o Palmeiras tem boa chance, sim. Palmeiras e Flamengo vão ser favoritos de praticamente tudo que eles disputarem, tá? O Severino Costa. Carlos Belmonte, boca de farofa. Diz que o São Paulo vai contratar o substituto do Caleri. Tomara que não seja estrangeiro para não tomar o lugar do Rian Francisco. Cara, esse boca de farofa eu não sei quem inventou, mas os caras chamam ele de boca de farofa mesmo, tá? O Edson Pinheiro. Dudu no São Paulo com o Cruzeiro pagando 80% seria lindo. Cara, imagina pro torcedor do Palmeiras. Bora falar agora sobre o São Paulo descobrir qual a meta que precisa ser batida por Rodrigo Nestor no Bahia para que a negociação se transforme em obrigação de compra. Só para relembrar, no finalzinho do ano passado o São Paulo emprestou Rodrigo Nestor ao Bahia. Empréstimo que valeu 9 milhões e 400 mil reais. Na oportunidade, São Paulo e Bahia confirmaram que havia uma meta que, se alcançada, obrigaria o Bahia a comprá-lo por mais ou menos 30 milhões e meio de reais. O problema é que nunca ninguém soube divulgar ou informar qual seria essa meta. Eu consegui descobrir junto a um dirigente do Tricolor. Rodrigo Nestor precisa disputar 25 partidas ao longo da temporada com pelo menos 45 minutos em campo. Até aqui, estamos no finalzinho do mês de abril, Rodrigo Nestor soma 11 jogos, ou seja, restam 14 até o fim da temporada
para que ele tenha para que o Bahia tenha a obrigação de comprá-lo. Dá para dizer que as coisas estão se encaminhando para que o negócio saia, apesar de que o Nestor não é titular absoluto no time de Rogério Ceni. Na atual temporada, desde que foi comprado, ele já somou, entre jogos como titular e reserva, 18 partidas, 1 gol e 2 assistências. E dá para dizer também que o São Paulo torce muito para que esse negócio aconteça. Esses 30 milhões de reais seriam muito bem-vindos, especialmente por conta de todas as dificuldades com o fluxo de caixa. Já havia contado para vocês que o São Paulo fechou a temporada passada com quase 300 milhões de déficit, com uma dívida batendo próximo a 1 bilhão de reais. Só para completar uma curiosidade, o Nestor tem contrato com o São Paulo até junho de 2028 e viveu em 2022 a sua melhor temporada da carreira, com 62 partidas, 8 gols e 11 assistências. Bora falar agora sobre o São Paulo, repercutindo a informação que eu trouxe com exclusividade na manhã desse sábado. Havia contado para vocês que o Cruzeiro demonstrou a intenção de comprar Lucas Ferreira, atacante de 18 anos de idade do São Paulo. Multa rescisória para o mercado nacional é baixa, algo na casa dos 40 milhões de reais, e o Cruzeiro já procurou os representantes do atleta para demonstrar a intenção de comprá-lo. Preocupado com a notícia, os dirigentes do São Paulo já afirmaram que vão procurar os representantes do atleta no início dessa semana para garantir um aumento salarial ao Lucas Ferreira, dessa maneira com outro contrato. E reajuste salarial, a multa também é aumentada. Só para lembrar que a multa, no caso do contrato do Lucas Ferreira, ela está condicionada ao salário dele. Ele ganha 20 mil reais mensais, multiplicado por 2 mil, e chega-se aos 40 milhões de reais. Jogador que foi titular mais uma vez na noite desse sábado, confronto contra o Ceará no Castelão. São Paulo precisa economizar. Provavelmente Rian, Ferreira e outros jovens serão vendidos no meio do ano. Ô Vitor, eu nem publiquei nada, foi até uma falha minha. Vou até anotar aqui para depois ter a oportunidade de, quando pintar uma próxima. Quer ver? Ó? Não, Everson Royal está muito longe. Eu estava conversando essa semana longamente com uma pessoa de São Paulo para entender novidades. Foi aí que eu descobri que o Magnum Bank está subindo no telhado e tal. E aí eu estava falando sobre venda, sobre dinheiro, basicamente em cima desse seu raciocínio que está absolutamente correto, tá? E eu falei, e aí, quem você acha que vai sair primeiro de venda, né? Porque o São Paulo precisa de pelo menos uma grande venda. E aí essa pessoa me falou, eu apostaria tudo no Matheus Alves. Eu falei, por quê? Porque ele é o melhor? E a resposta foi, não, ele é muito bom. Não sei se é melhor que o Ferreira, não sei se é melhor que o Rian Francisco, mas ele é representado pelo Juliano Bertolucci. E o Bertolucci tem portas abertas nos principais clubes do mundo, então é possível que exista um negócio envolvendo o Matheus Alves, tá? Que ele seja o primeiro jogador que tem dado conta do recado, tem deixado boa impressão. O goleiro Jean pode pintar no Brasil no meio do ano. PH, o Jean, ex-jogador do Bahia, do São Paulo, do Atlético Goianiense, ele tinha se mudado para o Cerro Porteño. No Cerro, ele vinha jogando bem, titular absoluto, bons números, até a contratação do Gatito, ex-Botafogo. O Gatito virou titular absoluto e o Jean perdeu espaço. Estou até checando aqui os números do Jean, ó. Ele nem jogou nessa temporada e aqui consta como sem clube. Vou mandar mensagem para um cara que estava jogando com ele lá no Cerro, Brock. Brock, boa noite. Tudo bem por aí? Sabe se o Jean saiu do Cerro? Ele está sem jogar? Vamos tentar descobrir essa parada, tá bom? O Monte disse que em dezembro que a folha salarial baixaria 1,5 milhão por mês, só com saídas de atletas. Eu posso te dizer que essa folha ela deve ter baixado mesmo, porque apesar das chegadas de jogadores caros, como o Oscar, como o Wendel, como o Cedric nem tão caro, mas o Cedric e o Enzo Dias, saíram 18 atletas do São Paulo. Chegaram 4 e saíram 18. Então, a folha baixou em mais ou menos 1,5, mas ela precisava baixar mais ainda, tá? Severino Costa, Nicola, a verdade é que a diretoria do São Paulo quer contratar o filho do Dorival Júnior, o Lucas Silvestre, para integrar a comissão técnica definitiva do São Paulo. Vê essa notícia aí para nós. Vou printar agora e vou atrás dessa história. Cara, não acho que faz sentido. Como é que o Zubeldia aceitaria uma contratação? E aí, só para lembrar, né, pessoal? O Zubeldia
do tipo do cara que não dá moral nem pro Muricy Ramalho. Tem uma baita história no São Paulo. O Muricy não apita absolutamente nada dentro do São Paulo, não participa de preleção, não dá pitaco em escalação. Vocês acham que o Zubeldia toparia a contratação de um auxiliar técnico de um concorrente dele? Mas tudo bem, vamos mandar para frente essa história e vamos ver o que o pessoal... Boa noite. Um monte de gente me perguntando sobre isso. É verdade? Informação exclusiva: o Cruzeiro quer comprar Lucas Ferreira. Atacante de 18 anos de idade, tem sido titular do São Paulo em algumas das últimas partidas e foi o autor de um dos gols da vitória por 2-0 contra o Libertad no Paraguai nessa semana. Importante contar que tirar o Lucas Ferreira do São Paulo hoje não é das missões mais difíceis, porque sua multa rescisória em território nacional é de 40 milhões de reais. Consegui confirmar que o Cruzeiro já entrou em contato com representantes do atleta manifestando a intenção de fazer esse pagamento. Notícia que deve alarmar dirigentes do São Paulo. Perder o Lucas Ferreira por apenas 40 milhões de reais seria um grande tiro no pé. Vale a lembrança de que o Lucas Ferreira tem contrato com o São Paulo até dezembro de 27, mas essa multa rescisória está associada a seu salário. Quase todos os cálculos de multas pro território brasileiro são feitas a partir do salário multiplicado por 2.000. O Lucas Ferreira ganha 20 mil reais por mês no São Paulo, ou seja, sua multa é de 40 milhões. Se o tricolor conseguir chegar a um acordo com o Lucas Ferreira para aumentar esse salário, aí a multa rescisória será reajustada. A ideia de Alexandre Matos, que é o CEO do Cruzeiro, é repetir algo que deu super certo enquanto ele era dirigente do Atlético Paranaense. Na oportunidade, o CAP pagou 24 milhões da multa rescisória e tirou do Cruzeiro o Vitor Roque. Anos depois, não sei nem se chegou a anos, mas algum tempo depois, o Vitor Roque foi vendido para o Barcelona em operação de 61 milhões de euros, um dos maiores negócios já feitos na história do futebol nacional. Só para completar, é importante lembrar que o Lucas Ferreira já soma na atual temporada 10 jogos e 1 gol pela equipe profissional, jogador revelado na base do São Paulo e super identificado com o tricolor. Para fechar de vez, só comentar que Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro, pediu a contratação do Lucas Ferreira e a gente deve assistir na próxima janela de transferências o Cruzeiro fazendo movimentos com jogadores mais jovens. O investimento em experientes acabou não dando certo, até por isso vai haver uma mudança na filosofia de contratações da Raposa. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o São Paulo. Quando é que o Oscar volta a jogar pelo tricolor? Você sabe que o meio atacante se recupera de uma lesão muscular na coxa. A boa notícia é que ele já faz trabalhos de transição física ao lado do restante do elenco, exercícios com bola e corrida. Dessa maneira, ele se juntou a Lucas Moura e Pablo Maia. Os três em estágios parecidos. A expectativa é de que, se tudo correr bem, eles possam estar em campo defendendo o São Paulo já a partir da próxima semana. O retorno mais longo entre os jogadores mais perto de voltar parece ser o do Arboleda, atleta que sente um desconforto muscular, talvez só esteja à disposição do técnico Luiz Zubeldia para a partida contra o Náutico na Copa do Brasil. Você sabe que o Caleri só volta no próximo ano. Para fechar sobre o São Paulo, Rian Francisco deve ser titular no jogo contra o Ceará nesse sábado, tudo por causa do rodízio que o técnico são paulino vai impor, preocupado com novas lesões. Com as vitórias do Zubeldia não corre risco de sair nesse momento nenhum, Renato. Digamos que o São Paulo perca para o Ceará amanhã, não vai mexer em nada, não vai abalar as estruturas, tá? A verdade é que a multa rescisória do Zubeldia é alta, entre 5 e 6 milhões de reais. A avaliação do Zubeldia melhorou nesse período com várias baixas, com as ausências de Lucas, de Oscar, Caleri, Arboleda, Pablo Maia, Luiz Gustavo. Mesmo com tantos problemas e nomes importantes, o São Paulo conseguiu ser competitivo, não perde desde o jogo contra o Palmeiras, são 8 partidas sem derrota, são 2 vitórias fora de casa na Libertadores. Enfim, diante desse cenário, até por não ter dinheiro, São Paulo nem cogita a possibilidade de demissão do Zubeldia agora, tá? Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube do Brasil, e claro que a gente está falando realmente do maior clube do mundo. Falaremos aqui do São Paulo. E se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar aquele like, inscreva-se neste canal, ativa também o sininho de notificação para ficar por dentro de todas as informações do maior clube brasileiro. Então, chega aqui deixando o seu like e dá esse apoio pra gente aí, valeu? Ficaremos por aqui. Um grande abraço no seu coração, segue pra mais, até o próximo vídeo. Vamos que vamos!